Ai, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, aleluia, Senhor. Dai-nos um coração igual ao teu, humilde e simples, Pai. Um coração arrependido, um coração que te ama com profundidade, Senhor. Oh, se tu olhares, Senhor, pra dentro de nós, nada encontrarás de bom. Mas o desejo nós temos de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-nos novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá
meu coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Jesus, nós temos um coração igual ao dele, aleluia, humilde, simples, que ama, que perdoa, aleluia, glória a Deus. Se os irmãos quiserem me acompanhar na palavra, no livro de Sofonias, capítulo 2, aleluia, glória a Deus. Congregar-te-se. O tema da palavra é ameaça contra diversas nações. Congregar-te, sim, congregar-te, ó nação que não tens o desejo. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pôs por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura serei escondida no dia da ira do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Assim que eu cheguei aqui nessa live, o Senhor tem falado, né, do amor dele, do poder dele. O Senhor, ele está falando nessa palavra que ele chama o povo para o arrependimento. O Senhor está chamando o povo para se arrepender, se converter verdadeiramente, sabe? Tirar aquilo do coração que impede de nos aproximarmos do Senhor. Eu não sei o que impede de mim ou de você nos aproximarmos de Deus, mas o Senhor está dizendo que ele nos chama para nos arrepender, ele nos chama para nos congregar verdadeiramente com ele, nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, aleluia, aquilo que nos impede de chegarmos até o Senhor, aquilo que nos impede de mergulharmos, de nos aprofundarmos no Senhor, ele nos chama para um arrependimento sincero, verdadeiro. É fácil falar, mas é difícil é você praticar aquilo que você fala. Falar, todo mundo fala, mas praticar aquilo que você fala é outra coisa, aleluia. Dizer que ama, perdoar quando te magoaram, quando te entristeceram, quando te judiaram, quando fizeram aquilo com você, quando você nem merecia aquilo, mas fizeram isso com você. Isso é demonstração de amor, você perdoar, abrir o perdão, dizer que perdoa, que abre o seu coração, aleluia. O Senhor nos chama para o arrependimento. O Senhor estava determinando na palavra dele que virá a ira do Senhor, o justo julgamento virá sobre todas as nações. Mas mesmo assim o Senhor estava disposto a guardar aqueles que tinham se arrependido verdadeiramente com ele. O Senhor está chamando uma nação pecaminosa, uma nação que não tinha o desejo de se arrepender, uma nação que largaram a sua fé de crer em Jesus para viver suas práticas. Jesus estava chamando de volta aquele povo para o arrependimento sincero e verdadeiro. O Senhor está nos chamando para sermos verdadeiros, sinceros, aleluia. Ele conhece o meu e o teu coração e não adianta eu mentir para mim mesma ou para outra pessoa que está na minha frente, mas o Senhor conhece o meu e o teu coração, aleluia. A diferença de mim para você, aleluia, é que eu posso olhar para você e achar que está tudo bem, a aparência está bem, aleluia, parece que está tudo bem, mas Jesus vê o anterior, Jesus vê aquilo que o homem não vê, o oculto e o profundo, aleluia, ele vê as dores, as feridas, ele vê o que tem dentro do seu coração, aleluia. Nós podemos enganar o aparente, o estranho, mas nós não enganamos Jesus. Jesus está nos chamando para sermos sinceros, verdadeiros com ele, aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele, com a sua palavra, com a sua força, ele fala que nos guardará. Ele guardará aqueles que estão nele, aquele que confessaram o nome dele. Aqueles que admitiram que são verdadeiros cristãos, aleluia, que não negaram a sua fé, que não largaram a sua fé por causa da luta, da prova, aleluia. Não importa o tamanho da luta, da prova que você está passando. Jesus conhece a tua dor, ele sabe da tua ferida, mas mesmo assim ele te chama, aleluia. Tu serás guardado por ele, tu serás protegido por ele, aleluia. Porque só ele pode guardar, só ele pode proteger, glória a Deus. Não coloque a sua força, a sua determinação, a sua esperança no homem. Não coloque no homem, mas coloque no Senhor, porque ele irá te guardar, porque ele faz e desfaz, aleluia. E o Deus estava chamando
o povo para o arrependimento, para se converter verdadeiramente, aceitando Jesus. Nós andávamos no mundo da perdição, nós andávamos largados, abandonados, sujos no pecado, mas o Senhor foi lá de encontro conosco e nos resgatou, aleluia. O Senhor tirou tudo aquilo que não agradava, tudo aquilo, Ele abriu os nossos olhos espirituais, nos deu a verdade, porque nós andávamos no engano, aleluia. Olha para você agora e olha para você do passado, como você era aflita, sofrida, abandonada, esquecida, mas havia um Deus que olhava para você e não te esqueceu. Ou há um Deus que te pegou, você estava todo quebrado, mas Ele te moldou pouco a pouco, aleluia. As feridas doíam muito, mas mesmo assim Ele curou, Ele tratou delas, aleluia. A demonstração do amor do Senhor pela nossa alma é tão grande, tão grande. Nós falamos que Deus deu seu único filho para morrer, para que nós não viemos perecer. Nós falamos do amor de Cristo, nós falamos, o Senhor se entregou na cruz do Calvário por amor de você. Jesus se entregou na cruz por mim. Jesus se entregou na cruz por mim. Imagine a dor que Jesus passou. Jesus chorou, Jesus foi caluniado, Jesus foi desprezado pela sua família, Jesus foi desprezado, tentaram diminuir Jesus da cidade onde ele nasceu, aleluia, glória a Deus. Jesus conhece a minha e a tua dor, ele sabe muito bem o que se passa no seu coração. Jesus é o único que te conhece, que te compreende verdadeiramente, glória a Deus. Nós vemos na passagem de Lucas 4, aleluia. Lucas 4, versículo 14, que Jesus é expulso de Nazaré. E o Espírito Santo me trouxe essa passagem de Jesus, que Jesus, o povo já pelos olhos dele, eles queriam determinar quem era Jesus. Eles achavam que conhecia Jesus, porque Jesus nasceu ali, ele olhava para Nazaré, olhava para o pai e falou assim, eis, né, Jesus, o filho de um carpinteiro, daquela mulher, queria determinar quem era Jesus, mas Jesus era o próprio Deus, além daquilo que eles achavam, pensavam. Jesus estava tão focado e determinado no amor, Jesus estava tão ligado com o amor de Deus profundamente, que ele não se importava com a opinião das pessoas, dos fariseus. Os fariseus todo o tempo querendo diminuir Jesus, querendo caluniar Jesus, achando que Jesus, que conhecia tudo sobre Jesus, mas na verdade nós não conhecemos Jesus, sabe? Nós conhecemos toda a parte que ele amou, que ele se entregou verdadeiramente, mas quando você tem a intimidade, a humildade com o Senhor, você passa a conhecer verdadeiramente o Senhor. Aquilo que você praticava, você não pratica mais, porque esse é o amor. Você sente um amor tão grande por esse Deus que tudo que você faz é para Ele, é determinação para Ele. Eu não posso fazer isso, eu posso, mas eu não quero porque eu amo. Meu coração está completamente virado para Jesus. Jesus veio com a dedicação profunda de morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus, ele veio humilde, simples. Ele veio, e a maior demonstração de Jesus nessa terra foi o amor dele. A maior demonstração nessa terra que ele demonstrou foi o quanto ele amou o próprio Pai e a nossa alma, que ele foi como uma ovelha muda no Calvário e não murmurou e não reclamou, glória a Deus. E muitas vezes a gente passa por uma dor, por uma aflição, falta um pão e nós queremos murmurar, dizer, cadê Deus que não está vendo? Cadê Jesus que está me deixando passar por isso? Aleluia, mas devemos ser gratos ao Senhor. Temos que ser grato pelo menos no pouco que temos, sabe? Não existe mais sem gratidão. Nós devemos ter mais gratidão ao Senhor. Nós devemos ser como Jesus, um coração cheio de amor. Jesus era cheio de amor. Seus olhos eram cheios de amor. Jesus, o povo não via Jesus como Salvador, como Messias, porque eles achavam que Jesus era aquilo que eles viam crescendo, sabe? Ele determinou que Jesus era aquilo porque achava que conhecia Jesus, porque Jesus crescer naquela cidade, mas na verdade não. Jesus era além do que eles pensavam, além do que eles via. Jesus mexia com as suas palavras bonitas, suas palavras cheias de poder, comovia as outras almas de outra cidade. Jesus fala na palavra dele que
É necessário que o profeta não é conhecido na sua cidade, não é conhecido pela sua família. É necessário ele tirar para crescer em outro lugar. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. E essa passagem, ela fala do amor do Senhor, o amor que ele tem por mim e você, o amor que ele tem por mim e por você, sabe? Imagine a dor que Jesus sentiu, a dor da solidão, a dor do desprezo, a dor das pessoas desprezar o Senhor, aquelas mesmas pessoas que abandonavam e diziam que ele era rei, que era Deus. E no dia da cruz não tinha ninguém, estava lá todo mundo gritando: crucificam, crucificam. A mesma boca que dizia que ele era rei, que ele era o nosso Salvador, o Messias. Mas quando estava na cruz do Calvário, o povo olhava com olhar de desprezo, aleluia, dizendo para crucificá-lo, para matá-lo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Se Jesus tivesse largado tudo isso, eu e você não estaríamos aqui. Se Jesus tivesse deixado, sabe? Enfim, Jesus tinha um exército de anjos para matar todos eles, mas Jesus, ele fez uma maior demonstração de amor, que foi morrer como ovelha muda no Calvário por mim e por você. Que nós viemos todos os dias morrer para o mundo e viver para Cristo. Sua dor, sua ferida, aquilo que impede de você buscar o Senhor, aquilo que impede de você se aproximar dele, tire do seu coração. Afasta de pessoas que te diminui, pessoas que te afastam de Deus. Afasta de pessoas que não falam de Jesus para você. Afasta de fofoca, de mentira, de tudo aquilo que te afasta do Senhor, sabe? Se tem algo na sua frente, aos teus olhos, que você vê que não é de Deus, não permita que isso entre na sua vida. Existem pessoas que não podem entrar na tua vida porque ela não é de Deus, ela vai atrapalhar o seu projeto, vai atrapalhar o projeto que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, Jesus, ele chamou os discípulos com ele. O Senhor queria ensinar os discípulos como é andar no caminho, aleluia. E aqueles discípulos, cada um tinha sua falha, tinha seus erros, aleluia. Mas pouco a pouco eles foram observando com os olhos dele o que Jesus fazia. O que Jesus fazia com os milagres, as palavras que Jesus, como Jesus falava com as pessoas. E eles foram aprendendo, mas eles só aprenderam mesmo depois da crucificação de Cristo, depois de Jesus ser ressuscitado. Aleluia. E muitos ainda não acreditavam, né? Achavam que Jesus vinha no cavalo branco, queria vir com a espada, mas Jesus veio tão humilde, tão simples. Nós vemos no mundo de hoje que as pessoas elas julgam pela aparência, irmão. A aparência é importante para eles, aleluia. Mas o Senhor vê o teu e o meu coração. Aleluia. Cada um que chegou até aqui foi o Senhor que capacitou e levantou. Cada um de nós que estamos aqui, a gente não foi de encontro com Jesus, mas Jesus veio de encontro comigo e contigo. Jesus te deu o dom do louvor, Jesus te deu o dom da palavra, Jesus te deu o dom da cura. É Ele que te capacita, não é o homem que determina você. Não é o homem que determina o que você é, o que você não é. Não é o homem, mas é o Senhor. É o Senhor que vai determinar e te capacitar, aleluia. Aos olhos do homem você não tem um poder, você não é nada, mas ao Senhor você é uma joia rara, valiosa para Ele, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Jesus, ele não despreza ninguém, ele não humilha ninguém. Jesus, ele nos ama, sabe? Mesmo ele conhecendo as minhas falhas, ele sabe onde está a minha falha, o meu erro, mas ele me ama, ele me perdoa todos os dias, se eu ser sincera e verdadeira. Nós devemos ser sinceros e verdadeiros com o Senhor, meus irmãos. O Senhor está nos chamando, chega, acabou o tempo, você não tem mais tempo, sabe? Ou você é ou você não é mais cristão, ou você escolhe. Porque está chegando o tempo em que você vai decidir se você vai ser cristão, se não vai ser, se você vai ser fiel ou não vai ser, porque os pratos todos os dias batem na tua porta, todos os dias o inimigo lança laços, embaraços para você abandonar a sua fé, para você esquecer desse Deus. Mas você deve estar firme, agarrado com Jesus. Segura nas mãos de Cristo, segura na mão do Senhor.
porque é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, aleluia. Santo, santo. Irmãos, nós não temos garantia nessa terra, não. Nós não temos uma garantia, nossa garantia não é aqui, mas é no céu que nos espera, aleluia, o pão, o banquete, mas principalmente além do pão e do banquete, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós nos dedicamos todos os dias a adorar, a servir o Senhor. Nós veremos a face do nosso Deus, nós iremos abraçar e Ele irá enxugar toda lágrima, todos os olhos, Ele irá enxugar toda tristeza, não haverá tristeza ou dor, aleluia. Jesus já passou o que eu e você estamos passando, aleluia, mas há uma promessa que o Senhor fez a mim, a você, a igreja, o Senhor fez uma promessa à igreja de que Ele viria buscar a igreja, e Ele vai voltar para buscar cada um de nós, mas é necessário estarmos determinados, é necessário estarmos com o coração sincero ao Senhor. É necessário eu e você termos uma posição em Cristo Jesus. Jesus chamou eu e você para sermos diferente, diferente no falar, diferente no vestir, diferente, aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Sabe, nós devemos, aonde chegarmos, ter a essência do Espírito Santo, a essência do poder do Senhor Jesus. O Senhor, Ele foi para a glória, mas Ele deixou algo valioso com a gente, que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é maravilhoso, que nos convence todos os dias dos nossos pecados. O Espírito Santo, ele abre os nossos olhos. O Espírito Santo, ele nos ensina que devemos orar de tal maneira diferente. Ele nos ensina como devemos adorar, como devemos buscar a Deus, como nos devemos vestir. O Espírito Santo está ali conosco, falando no nosso ouvido. Esse não é o caminho para você. Essa pessoa não é para você. O Espírito Santo sempre está ali conosco, nos aconselhando, nos ensinando a caminhar, para que nós não venhamos nos perder na caminhada, aleluia, glória a Deus. Eu e você precisamos estar com o nosso coração sincero e verdadeiro com o Senhor. Não tenha medo da dor, da aflição, não tenha medo do que vai vir, mas tenha fé e coragem que o Deus que você serve é muito mais grande do que os seus inimigos, do que os seus problemas, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E Jesus, ele ia por cidade fazendo a sua obra, ia curando, salvando, e os discípulos observando tudo que Jesus fazia. Aleluia. Mas o triste é que aquelas pessoas que seguiam Jesus, que ouviam Jesus, estavam na crucificação de Jesus. Nós crucifiquemos Jesus com as nossas próprias mãos. O nosso pecado levou Jesus à morte. Nós devemos ter muito cuidado com os nossos pecados, sabe? Não brincar com o pecado, mas ter a certeza, a consciência de que o pecado, ele nos leva à morte e nos afasta de Deus. Deus, ele nos ama sim, mas se continuarmos brincando com o pecado, vai ter consequência mais na frente, sabe? Imagine você estar aqui, você já sentiu a presença do Espírito Santo, já sentiu Jesus te abraçando, você já teve aquela intimidade tão forte com o Senhor, mas no fim da caminhada foi se esfriando e se afastou dele. E naquele grande dia no juiz, você será condenado ao inferno. E aí, quando você estiver naquele inferno, você vai lembrar: meu Deus, eu tinha intimidade contigo, eu tinha isso contigo, nossa intimidade era forte, eu gostava de te louvar, de te adorar, e como eu me afastei de ti, eu deixei ser enganado, Senhor, e você vai sofrer de amargura, mas porque você vai lembrar que você tinha chance de se arrepender, mas não quis. Você tinha chance de mudar de vida, mas não quis. Você tinha pessoas que te aconselharam, mas você não quis ouvir. Tinha pessoas que estavam ali orando contigo, você só queria receber oração, mas não quis servir ao Senhor, não quis orar verdadeiramente, sabe? O crente, ele necessita viver de oração. O crente, ele vive de oração da palavra. A palavra é o próprio Deus. Sem essa palavra, eu e você estamos mortos. Sem essa palavra, eu e você não chegamos a lugar nenhum. A palavra é o próprio Deus. Se você profetizar sobre a sua vida, que você vai estar com a sua saúde. Se você profetizar sobre a vida dos teus filhos, que eles irão ser salvos, que irão servir a casa do Senhor, eles irão servir a casa do Senhor.
É a palavra do Senhor, ela tem um poder tão grande sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. A palavra, ela já nos ensina a orar, ela nos ensina a servir ao Senhor, a palavra, ela nos ensina com quem devemos andar e com quem não devemos andar. A palavra nos ensina como devemos nos comportar diante de pessoas e como devemos nos comportar quando estamos só. A palavra do Senhor, ela nos ensina tudo isso. Você só não aprende porque não quer, porque a palavra está aqui. Você só tem que abrir, meditar nela e se alimentar. Alimenta teu espírito, porque se você não alimentar o seu espírito, o seu espírito vai ficar fraco e a sua carne você vai consumir. E você vai acabar perdendo a essência do Espírito Santo. Eu e você devemos nos alimentar da palavra. Nós nos alimentamos hoje, amanhã precisamos também. Hoje, nessa live, eu me alimento agora, mas quando eu sair dessa live, eu tenho que continuar me alimentando, porque o poder da carne é tão forte, meus irmãos, que um piscar de olho, você já está fazendo aquilo que não é do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E eu e você precisamos estar todos os dias arrependidos, com o coração voltado para o Senhor. Eu e você precisamos estar com o coração totalmente ao Senhor, sabe? A palavra do Senhor fala que os crentes, assim como de hoje, precisam ter 3 coisas. Ter intimidade profunda com o Senhor, humildade e endireitar o seu caminho, aleluia. E como podemos endireitar o nosso caminho? Através da palavra, é o Senhor que nos ensina. O Senhor já disse que é a própria palavra. Se Ele é a própria palavra, Ele que nos está dizendo. Não é o homem, mas é o Senhor que está dizendo. Como você deve se vestir, como você deve se comportar, o Senhor nos ensina tudo isso. Tudo que é velho fica para trás e tudo que é novo, Ele faz novo cada dia mais. Você se torna uma pessoa nova, uma pessoa que o Senhor levantou da cinza e do pó, aleluia. Quem te olhava do passado, te olha hoje, não se admira como admira o poder desse Deus que transformou a tua vida, aleluia. Que te tirou da vida da prostituição, da mentira, da calúnia, que tirou você da bebida, da droga, dos vícios. Jesus, Ele faz isso porque Ele tem um poder e Ele te ama. Ele é real, aleluia. Deus é real. E eu sei que ainda existem pessoas no mundo que nunca sentiram a presença do Senhor. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E é por isso que Ele nos usa, eu e você, para pregarmos para as outras pessoas do amor dEle. Jesus usa eu e você no louvor, na palavra, a palavra, a libertação completa. Ele nos usa, mas Ele também usa no louvor, porque o louvor é dEle, a adoração é dEle. E quando eu entrei nessa live, o Senhor sempre estava falando que tudo é sobre Ele, é por Ele e é para Ele. O louvor, cada louvor que louvar aqui nessa live, muito lindo, eu senti a presença do Senhor, eu senti o cuidado que Deus tem por mim, por cada um de vocês que estamos nessa live. O amor que o Senhor tem por mim, por você é tão grande, porque tem dia que você está aflita, dolorida, que não quer fazer nada, mas o Senhor te sustenta. É Ele que sustenta você, Ele que pega você pelas mãos e faz você continuar andando. Tem dia que você só quer descansar e o Senhor, como Ele te entende e compreende, Ele te alimenta com pão, aleluia. Ver aquele profeta que ficou com medo, aleluia, da mulher da Jezabel, e ele ficou com medo dela, aleluia. Em algum momento Satanás colocou medo na mente, colocou medo no seu coração, e ele fugiu, mas no meio da caminhada o Senhor cuidou dele. Deus sabia que ele estava com medo, mas também que ele também estava se sentindo sozinho, ele estava cansado, sobrecarregado, mas o Senhor estava cuidando dele. Lá estava Deus, cuidando e protegendo ele. Estava dando pão, se alimentando. E quando ele recuperou suas forças, ele voltou novamente. Aleluia. O Senhor nos mostra que muitas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados. Parece que o nosso gigante é grande demais para nós, para a gente vencer. Mas o Senhor está dizendo hoje para mim e para você: eu estou contigo. Eu sou o Deus que te pego pelas mãos. Eu sou o Deus que te sustento e que te guarda. Mal nenhum cairá sobre ti, aleluia. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, aleluia, glória a Deus. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite e das madrugadas.
chamadas, aleluia. Eu sou o Deus que te chamei, o Deus que te sustenta, o Deus que te guarda, aleluia. Não foi o homem que te chamou, não foi o homem que te levantou, mas fui eu que te levantei. E eu tenho a responsabilidade da minha palavra, aleluia, de cumprir aquilo que eu prometi sobre a tua vida, cumprir aquilo que eu te prometi. A minha palavra eu cumprirei no tempo certo, na maneira certa, no tempo certo. Aleluia. Talvez o Senhor esteja te preparando, te guardando. Você fala, Senhor, por que ainda não aconteceu? Senhor, por que eu estou assim ansiosa? Estou esperando, Senhor. Mas o Senhor está dizendo, acalma o teu coração, porque eu estou contigo. Acalma a tua mente, porque eu estou no controle. Acalme-se, não se desespere, porque no tempo certo irá acontecer. Aleluia. Confie mais no Senhor, acredita mais no Senhor, porque Ele é Deus para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Deus está fazendo no anterior, trabalhando dentro de mim e de você. Há momentos que você quer ficar sozinho, há momentos que você quer estar com alguém, há momentos que você vai sorrir, momentos que você vai chorar. Mas o Senhor vai estar contigo em todas elas. E que quando chegarmos à vitória, nós viemos glorificar esse Deus, sabe? Não buscar a Deus só na tristeza, na angústia, na dor, na solidão, não, para preencher o vazio, mas buscar o Senhor quando estivermos cheio de alegria também, sabe? Quando estivermos com a vitória, reunido o banquete com toda a nossa família e os nossos irmãos em Cristo, buscarmos ao Senhor e agradecer, porque tudo é para Ele, a glória é para Ele, tudo é feito para Ele, aleluia. E é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que te levanta e me levanta e te sustenta. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. E se hoje eu estou aqui nessa live, pregando a palavra do Senhor, mas não porque eu confesso que eu estava que nem Jonas querendo fugir. Senhor, se eu pudesse fugir, eu fugiria, mas eu não fugi. Eu vim para pregar a palavra do Senhor. Eu vim, porque no momento eu senti, Senhor, uma responsabilidade de pregar a palavra. Você não pode tirar uma vírgula e nem colocar uma vírgula, aleluia, nem colocar mais. Mas a palavra do Senhor deve ser pregada com temor e grande tremor da palavra dele, aleluia. E eu agradeço a minha rica oportunidade por estar aqui com cada um de vocês, meus irmãos, pregando a palavra de Deus e ouvindo vozes maravilhosas, louvores lindos, dedicados ao Senhor, sabe? Como o Senhor usa cada um de vocês no louvor, na palavra, na oração. A oração de vocês são forte e tremendo. A oração de vocês move muralha, e ela faz muito mais, ela ressuscita mortos se crermos verdadeiramente. A nossa oração, ela tem o poder para mudar a nossa história, a história dos nossos filhos, de geração em geração, aleluia. Glória a Deus, e agradeço a minha rica oportunidade, glória a Deus.